Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. O evangelho de ontem, ele terminou com Jesus pedindo que nós rezássemos, para que o Pai pudesse enviar operários para a messe, porque o tempo da colheita estava bem próximo. Foi o final ali do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Ou melhor, capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Hoje, o capítulo 10, ele inicia com essa escolha. Jesus escolhe e Jesus envia os apóstolos. E ele está enviando os apóstolos, primeiramente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui é importante notar que Jesus não está enviando agora os apóstolos para o mundo todo. Isso aí acontece quando ele ressuscita. Aí ali no Evangelho de São Marcos nós vemos no capítulo 16 ele dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todos os povos. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Mas hoje ele envia as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui nós notamos, uma coisa interessante: todas as vezes que os evangelistas eles narram o nome dos apóstolos, eles sempre colocam Judas como o traidor. Que notícia infeliz, Isso ficou na história da igreja, Judas o traidor, não o fiel. Martim Lutero se tornou um grande traidor. E o mal que causou na igreja a traição de Martim Lutero. Mas eu queria guardar e meditar com vocês hoje justamente o que Jesus está dizendo aqui no versículo 6. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão do apóstolo, a missão do sacerdote é ir em busca das ovelhas que estão perdidas. É ir em busca daquelas que estão vivendo uma vida que poderá levá-la à perdição eterna.
O sacerdote, ele tem que ir em busca para trazer essas ovelhas de volta para o redil, de volta para o caminho da salvação, de volta para o céu. Na semana retrasada eu estava lá na Paraíba, lá em João Pessoa, naquela comunidade que se chama Servos de Maria. E lá tem um monsenhor muito, já bem velhinho, ele deve ter assim uns 90 anos. E foi um seminarista que me encaminhou para mostrá-lo, que ele também estava querendo me ver. E ele disse que ele tinha conhecido o Frei Damião, né? O famoso Frei Damião lá do Nordeste. Aquele velhinho, né? Que vivia andando pelas cidades ali, de um lado para o outro. E o Frei Damião é tido como um santo. E até mesmo já se fala até do processo de canonização dele. Aí eu perguntei para ele assim, para o monsenhor: como é que o senhor via o Frei Damião? Quem era o Frei Damião para o senhor? Aí ele falou: era um homem que tinha a doutrina firme. Ele ensinava a firmeza da doutrina. Olha bem, que característica, o que é que ficou na cabeça daquele monsenhor em relação ao Frei Damião? Um homem firme, que ensinava. E o Frei Damião, ele era assim mesmo. Quem estava errado, ele chamava para o caminho certo. Ele não era de brincar, ele chegava e dizia: olha, vocês que não são casados na igreja e vivem juntos, se vocês continuarem assim, vocês não vão se salvar. Ele era assim. Vocês vão para o inferno. A doutrina firme. Só, meus irmãos, que agora, diante do que Jesus diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Frei Damião, um sacerdote firme na doutrina. Que tipo de sacerdote você gosta? Quando se fala de padre na tua vida, de sacerdote, você gosta de qual padre? Daquele que te tira do inferno ou te mantém no inferno? Porque infelizmente, meus irmãos, tem padres que mantêm as ovelhas no inferno. Não diz nada, para ele está tudo bem, está tudo ótimo, que agrada o povo. Nossa, mas eu gosto tanto daquele padre, mas porque, nossa, ele é tão bonzinho. Bonzinho é isso. Não tira a pessoa do caminho do inferno. Ajuda ela a permanecer no caminho. E aí vai ele e vai as ovelhas para o inferno, não é para o céu. Ainda mais que hoje Bento XVI fala muito da questão do relativismo, né? Esse relativismo que existe por aí, está tudo bom, está tudo certo, está tudo ótimo. E não salva, não tira. No livro de Ezequiel, no capítulo 3, ali a partir do versículo 17 até o 21. Aí Deus diz assim para Ezequiel: olha, eu estou te enviando para um povo de cabeça dura. As ovelhas perdidas são as ovelhas que são ovelhas de cabeça dura. São aquelas que estão com o coração tão fechado que não suportam a verdade e não querem saber da verdade. É a essas ovelhas que Deus estava dizendo: é para elas que eu te envio, Ezequiel. Agora tem uma coisa, Ezequiel.
Se eu proclamar um oráculo para você falar, para essas ovelhas perdidas, e você não proclamar por medo, as ovelhas vão se perder por sua culpa. Agora, se você falar, e elas não quiserem ouvir, o problema já não vai ser mais seu, o problema vai ser delas que não querem mudar. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas estão com o coração fechado para Deus. E aquelas que se dizem que estão com o coração aberto, elas não querem mudança. Elas não querem mudar. Elas querem ouvir da nossa parte, de nós padres, assim, olha, Deus é amor. Deus ama você do jeito que você é. O pecado não existe. Todo mundo vai para o céu. E Jesus está te curando agora da dor de cabeça. Aqui tem uma pessoa que está com um problema na mão e agora Jesus está curando também. Pode fazer assim, ó, abre e fecha a sua mão agora que já está curada. A pessoa abre e fecha lá e todo mundo bate palmas. Mas tirar a pessoa do pecado não tira. E o pior de tudo é quando nós encontramos os paroquianos que ficam enfurecidos quando o sacerdote está querendo tirar os paroquianos da boca do lobo, da boca de Satanás. Aí o sacerdote está falando, eu não gosto desse padre. Mas por que você não gosta desse padre? Ah, talvez ele esteja falando algo que você está vivendo e você não está querendo sair, né? Você quer permanecer nessa vida pecaminosa. Você gosta do padre que canta, que pega o lencinho e joga, e faz, como eu falei ontem, né? Erga o braço agora e de um lado para o outro, que faz ondinha, os holofotes da vida na cara. Que você sai de lá, e a primeira coisa que você vai fazer quando você sai, é continuar na vida de pecado. E não sai do pecado. Se você não sai do pecado, como é que você quer se salvar? Como você quer ir para o céu? Ali no livro de Joel fala, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. E quem é que dá o conhecimento? É nós sacerdotes. Imagina um sacerdote chegar e dizer assim, olha, entrevistando um determinado sacerdote, aí as mulheres estavam lá com as roupas tudo meio que, existe algum problema eu com essa roupa? Aí o sacerdote chega e responde para ela assim, quem sou eu para julgar você? Todo mundo bateu palmas, gostou. Está vendo um sacerdote que diz que não tem problema, que está tudo bem na tua vida? Como é que você vai se salvar? Se o pecado está tomando conta de tudo, o sacerdote o bonzinho, o sacerdote bom, é aquele que fala que o aborto não tem problema. O sacerdote bom é aquele que diz, olha, se você vive junto, você pode continuar junto. O sacerdote bom é aquele que diz, não, todo mundo pode comungar. Quem somos nós para dizer que você não pode comungar? Tem os jovens que gostam do sacerdote que vai para o bar e toma junto com eles. Só, meus irmãos, que isso é uma traição. Se Judas traiu, isso é uma traição. É trair nosso Senhor, que veio dar a vida pelas suas ovelhas, que veio para retirar as suas ovelhas, como eu disse antes, da boca de Satanás, da entrada do inferno.
e que diz que está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Essas igrejas ficam abarrotadas de gente. Agora vai ver lá na igreja, lá na paróquia do Frei Damião, para você ver se ficava cheia. Ficava cheia não. Porque ouvir a verdade ninguém quer ouvir. O evangelho de salvação, você tem que lutar contra o pecado que destrói a tua vida e que em vez de te levar para o céu, te leva para o inferno. Não, isso não. Eu quero continuar na minha vida. Eu quero louvar a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus e continuar no pecado, na vida errada. Ide as ovelhas perdidas de Israel. Ide resgatar. Quando os seus filhos. E essa questão aí das leis que vão sendo colocadas para que até uma tentativa de que a igreja se cale diante do mal que está aí. Olha, fica caladinho, viu? Padres, fica calado, não fica falando a verdade não, porque se vocês falar a verdade, nós vamos te processar. Aí os padres ficam com medo de falar a verdade para não ser processado. E como é que vai salvar as almas? Eu vou terminar dizendo assim, olha, todas as vezes que você ouvir um sacerdote falando a verdade, é a verdade, não é a mentira. E a pessoa diz assim, eu não gosto do que ele está falando, é porque a pessoa está vivendo e não quer sair. Ela quer continuar naquela vida errada. Eu estou dizendo, não é quando o padre está falando uma mentira e a pessoa está incomodada com a mentira que ele está falando. Porque realmente, se é mentira, tem que se incomodar mesmo. Mas o sacerdote, ele está falando a verdade. E a pessoa diz assim, eu não gosto de quando esse padre fala, principalmente quando ele fala sobre isso. Dê uma olhada na vida daquela pessoa para você ver se ela não está vivendo aquilo. E não quer sair, não quer se salvar. E aí eu termino dizendo agora, qual é o padre que você gosta? Daquele que massageia o seu ego, que ajuda você a continuar no seu erro? Ou aquele que se penitencia como São João Maria Vianney, que leva horas e horas atendendo confissões, que fala a verdade, doa quem doer. Eu nunca esqueço aquela passagem de São João Maria Vianney, né? Porque a maior decepção dele, quando ele chegou lá na paróquia de Ars, foi assim. O povo vivia na bebida, vivia na dança e na prostituição. Foi assim que ele encontrou a paróquia. E a primeira coisa que ele fez foi rezar. E ele rezava e pedia a Deus. Aí as pessoas começaram a notar, a perceber alguma coisa. E aí as pessoas com aquele coração endurecido foram abrindo o coração. Depois de 5 anos, praticamente a paróquia já estava todo mundo praticamente convertido. Mas o cabaré, os cabarés que tinham lá, porque o pessoal ia para dançar e passava a noite toda lá dançando e tudo. E São João Maria Vianney, ele costumava dizer que na dança se inclui todos os pecados dos mandamentos.
Porque ele diz assim: dançando uma menina pode perder a virgindade. Pecado contra o Senhor. A noite toda dançando, vai pecar contra o terceiro mandamento. Não vai na missa no outro dia. As blasfêmias que acontecem quando os dois estão lá na situação. E aí ele vai falando de tudo, né? Aí uma mãe, com pena da sua filha, ela vai e diz assim para o São João Maria Vianney: cura, eu poderia levar a minha filha lá para dançar, para estar lá? Ela não vai dançar não, ela só vai para ficar olhando junto comigo o pessoal dançar. Aí ele disse assim: não, você não vai levar a sua filha, porque se ela não dançar com o corpo, ela vai dançar com o coração. Duro, né? Mas salvou aquele povo? Salvou aquele povo. Porque aquele povo deixou a vida velha e passou na vida nova. Mas vocês pensam que no início o pessoal gostava de São João Maria Vianney? Não gostavam não, porque ele falava a verdade. Mas que ele salvou. E aí, aquela imagem, né, que tem lá na entrada da cidade de Ars, aquele menino que está ali, para ele entrar na cidade, ele não sabia como entrar, tinha uma bifurcação, 2 entradas, e não tinha nenhuma placa indicativa onde é Ars. O sacerdote é aquele que aponta para o céu. Toda vez que você encontrar um sacerdote, você tem que olhar para ele e dizer: ele aponta para o céu, não para o inferno. Sempre para o céu. Eu quero agradecer aqui a presença do Frei, como é o Frei? Frei Wellington. Vocês viram que ele não leu o Evangelho, porque ele tem deficiência visual. Ele foi ordenado, ele já estava com problema visual e depois ele ficou assim. Mas olha só, ele tem a deficiência visual, mas continua sendo sacerdote. E continua celebrando a missa. Imagine um frei com deficiência visual que continua apontando o céu. Aí dizem, estava falando ali para mim, né, que lá na sacristia, ele disse assim: o povo lá me chama assim, que eu tenho uma voz doce, mas quando eu falo igual um leão, né, alguma coisa assim. Ele é como um exército em ordem de batalha. Tem uma voz mansa, mas um exército em ordem de batalha. Então significa o quê? Que o frei também não dá moleza. Ele, com a deficiência visual, ele pode não enxergar você, mas ele enxerga Deus. E ele aponta a Deus para você, para nós, que somos cegos, porque nós enxergamos não a Deus, mas enxergamos as trevas. Deus coloca um frei cego para mostrar para o povo que a verdadeira cegueira não é essa. A verdadeira cegueira é aquela daqueles que estão nas trevas e não conseguem enxergar Deus. Que Deus ajude o Senhor, para que o Senhor continue mostrando para o povo a quem eles devem enxergar. O Senhor não enxerga o povo, mas enxerga Deus. E o povo te enxerga, mas precisa enxergar Deus também. Deus abençoe o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.